Fala aí pessoal, meus amigos, no vídeo de hoje, mais do que a pintura no top dessa guitarra Epiphone, nós iremos evitar que ela seja atirada contra a parede. Tá duvidando, né? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar um pouquinho melhor sobre essa história e sobre tudo que essa criança já passou até aqui. Acompanha comigo aí. Pessoal, essa guitarra ela pertence ao meu cliente Rafael, cliente das antigas aqui da nossa luthieria. Já fiz diversos serviços para o Rafael e essa guitarra ela passou aqui na oficina pelo menos umas 2 vezes antes de chegar em definitivo. A princípio o Rafael havia trazido essa guitarra para que eu buscasse uma solução para essa pintura. Pô, Alexandre, o que aconteceu com essa pintura? Vamos lá então. O Rafael havia solicitado há um tempo atrás que fosse feita uma customização, uma mudança na pintura desse instrumento. Serviço esse cujo qual o resultado ele não ficou nada satisfeito. E sempre que o Rafael trazia esse instrumento até aqui, eu examinava e falava: pô, Rafael, eu não costumo trabalhar com pintura, isso é uma área que eu não estou dominando ainda 100%, eu não me sinto à vontade para oferecer esse tipo de serviço. E aí o Rafael levava a guitarra de volta para casa. Eis que na 3ª ou na 4ª vez que ele trouxe esse instrumento até aqui, mais do que me persuadir, ele me deu um ultimato. Abre aspas. Alexandre, eu não aguento mais olhar para essa guitarra. Toda vez que eu olho para ela, eu tenho vontade de tacá-la contra a parede. E depois de ouvir essa frase do Rafael, pensei 2 vezes e falei: acho que a gente já está diante de um caso quase que perdido. Então, depois de negociar, bater algum papo e eu dizer que não ia pegar o serviço, que eu não estava preparado para executar esse tipo de serviço, o Rafael me deu total carta branca para fazer o que fosse necessário para salvar esse instrumento, para retirar essa pintura, aplicar qualquer outro tipo de pintura. Qualquer resultado atingido seria válido. Ele não queria mais ficar com essa guitarra com esse tipo de pintura no top. Então chegamos ao acordo que eu faria uma mudança no top e também no headstock. Depois eu vou mostrar para vocês. Uma vez me dado carta branca, aí sim eu me senti um pouco mais à vontade para usar essa guitarra como um estudo. Sim, toda a técnica que vocês verão ao longo desse vídeo, na verdade, mais do que trabalhando, eu estou estudando. Ou seja, chegou o momento de exercitar algumas técnicas, testar produtos novos, testar minhas ferramentas, testar as minhas habilidades. Então, vamos que vamos, guitarrinha na bancada, vamos começar a retirar a pintura do top dessa criança. E aí, meus amigos, apertem os cintos, prepara o estômago, tem muita coisa aí pra gente ver ao longo desse vídeo. Embora a parte de pintura não seja ainda uma área da luthieria que eu domine com tanta facilidade, com tanta segurança, porém, eu me sinto à vontade de dizer que alguns erros foram cometidos na pintura do top desse instrumento. Como vocês podem ver, excesso de verniz. Com isso, mesmo antes de aquecer com o soprador térmico, a gente já sentia ao passar a mão no instrumento que o verniz ele estava uma espécie de uma geleia, uma espécie de um plástico. Ele não estava completamente seco. Observando também por baixo do verniz, esse detalhe que lembra uma flame de maple, nada mais era do que um adesivo que foi colado por sobre a tinta original do instrumento e logo em seguida algumas boas camadas de verniz PU automotivo. Então não me restou outra alternativa a não ser aquecer e vir raspando com a espátula. Dá uma ligada na grossura desse verniz. E eu costumo dizer que esse tipo de serviço é igual fazer obra em casa. A gente só sabe realmente o tamanho da encrenca quando a gente começa a quebrar, começa a desmontar, começa a retirar toda aquela casca que envolve o problema. E com esse instrumento não foi muito diferente. Como vocês podem perceber, por baixo dessa película, desse adesivo que foi aplicado, a tinta original do instrumento ela não estava 100% seca. Parece que foi aplicado algum tipo de material para retirar a pintura original do instrumento, porém esse material continuou agindo mesmo depois que foi aplicado o adesivo por cima. A sensação que eu tenho é que foi aplicado algum produto do tipo removedor de tinta e
Posteriormente, não aplicaram nenhum produto neutralizante para evitar que esse removedor continuasse agindo, e a tinta original do instrumento estava meio gosmenta por baixo do adesivo. Como vocês podem perceber também, nessa parte da lateral de cima, do top do instrumento, ele chegou a desfolhar, como se entrasse ar por baixo da própria folha do instrumento. Ou seja, mais um probleminha aí para a gente encarar. E nesse momento, a gente começa a desmontar já pensando como que a gente vai fazer para dar o acabamento depois do instrumento pronto. Observem também que a parte do headstock não ficou muito a salvo da obra de arte. O nome Les Paul ele foi escrito manualmente, isso mesmo, canetinha na mão, foi desenhado ali o nome Les Paul. Olhando 2, 3 metros de distância até que passava batido, mas quando você olhava um pouco mais próximo, via que o resultado estava bem mais ou menos. E esse problema incomodava demais também o Rafael. Essa foi uma das condições para que eu retirasse também esse problema do headstock e refizesse toda a parte do acabamento. O combinado entre a gente é que toda essa parte de pintura e acabamento seria feito apenas na parte da frente do instrumento, onde foi trabalhado com verniz alto brilho. Na parte de trás do instrumento, como foi trabalhado com verniz fosco, PU, até que o resultado não estava tão ruim, e isso não trazia nenhum incômodo ao dono do instrumento, então resolvemos manter. E aí, como eu falo para vocês que esse instrumento foi um estudo para mim, eu posso dizer que nesse momento eu cometi um pequeno erro. Depois de feito todo o lixamento no top do instrumento, aplicado massa, lixado novamente, aplicado mais massa, lixado de novo, eu já comecei aplicando diretamente a tinta vermelha. Eu estou trabalhando com a tinta poliéster. E por que eu cometi um erro nesse processo? O ideal, como o top do instrumento estava manchado, ele tinha algumas diferenças de tonalidade de cores, eu deveria ter aplicado uma tinta escura, como por exemplo, um próprio preto mesmo, preto poliéster. 2 lemões de preto poliéster eu teria mantido. Eu teria conseguido um resultado 100% homogêneo nesse top. Depois aplicado mais 2 ou 3 camadas de tinta vermelha, eu conseguiria um resultado 100% homogêneo. Nesse caso, como eu trabalhei diretamente com a tinta vermelha e ela tem baixo poder de cobertura, eu precisei aplicar pelo menos entre 6 e 8 demãos de tinta vermelho poliéster, até conseguir uma cobertura total. Lembrando que a tinta poliéster requer que posteriormente você aplique verniz para poder fazer o acabamento. Sendo assim, já que vamos trabalhar com verniz e já que o Rafael me deu total carta branca para fazer o que eu achasse necessário na guitarra, eu coloquei junto com o verniz um pouquinho de pérola, pó de pérola. Vocês estão vendo aí a embalagem. Eu misturei um pouquinho junto com o verniz e fiz a aplicação de 2 camadas de verniz apenas. Uma primeira demão
só para cobrir a tinta poliéster e uma segunda um pouco mais carregada, já com o pó de pérola, para poder dar um resultado bem mais bacana. Como o Rafael também me deu carta branca em relação a tempo, essa guitarra ficou pelo menos aí uns 2 meses aguardando chegar o seu momento de fazer o polimento. Enquanto isso, eu fui executando outros serviços. Enfim, chegou o momento dela, guitarrinha na bancada. Vamos fazer um bom lixamento com a lixa d'água, utilizando água e uma gotinha de detergente. Depois de tudo lixado, retirado todos os riscos, todas as imperfeições do verniz, hora de irmos para a politriz. Tem vídeo aqui no canal falando sobre essa politriz. Eu vou deixar aqui nos cards e aqui linkado aqui embaixo também. Meus amigos, modéstia à parte, para uma primeira pintura, para uma primeira vez que eu estou trabalhando com esse tipo de material, tinta poliéster e verniz PU, eu acho que eu consegui um bom resultado. Guitarrinha quase pronta, acabamento finalizado, hora de remontarmos, dar um tapa na blindagem, fazer aquela boa regulagem e esse é o resultado do nosso trabalho. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do resultado desse trabalho, que na verdade foi mais um estudo do que um trabalho, colocando em prática algumas técnicas, alguns materiais, algumas ferramentas que eu tenho aqui na oficina. Então eu confesso que eu gostei bastante do resultado desse serviço. Até o presente momento eu ainda não ofereço esse tipo de pintura de forma comercial. Como já falei, isso foi apenas um estudo e uma forma de evitar que essa guitarra fosse atirada contra a parede. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de deixar seu like. Se puder compartilhar esse vídeo, lhe agradeço mais ainda. Não é membro do canal? Tá dando mole. A gente tem um grupo de estudo aqui no canal exclusivo para os membros. Torne-se membro, você pode virar membro tanto inox quanto alpaca e você terá diversos benefícios. Estou deixando aqui embaixo também o link para você saber como funciona o nosso projeto Seja Membro. E eu sei, você está curioso para ouvir o som dessa criança, né? E aí, Rafael, mostra pra gente aí como que essa criança está falando e o mais importante, né? Vai tacar na parede ainda ou mudou de ideia? Não vai tacar na parede ainda ela? Tá salva aí. Tá salva então, né? Valeu!